Boa tarde, todos os colegas que vieram tão carinhosamente conversar com a gente nesse momento, virtualmente. Boa tarde àquelas pessoas que, porventura, ou boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, estejam conosco online em outro momento via YouTube. Nós estamos há 2 dias fazendo uma conversa muito interessante, resultado, como falou o Rogério, de um ano de trabalho, é, no, é, um projeto de pesquisa, ou execução de uma pesquisa que se volta para o multiletramento digital, e achamos muito oportuno que as nossas conversas agora, elas se voltaram, as pessoas buscam, tantos professores buscam possibilidades diferentes para continuar suas ações docentes. Então, hoje, em especial, nós vamos conversar sobre as possibilidades pedagógicas. Por quê? Nos nossos 2 encontros anteriores, que vão estar online também, nós tentamos fazer uma correlação entre campos do saber, muito voltado para as ciências humanas e um tanto também para as ciências exatas, para descortinar relações entre meios e mensagens, meios digitais, meios analógicos e produção de sentido, convergindo todas essas ideias para o que hoje se tem denominado multiletramentos digitais, ou como eu prefiro chamar, multiletramento digital. Não só eu, mas outros tantos estudiosos também estão se aproximando desse conceito de multiletramento digital. Então, o que nós observamos no decorrer dessas nossas conversas é que essa maneira de usar as mídias digitais, elas têm uma série de princípios, e muitas vezes esses princípios, eles não são considerados pelos usuários. Os usuários, eles utilizam de qualquer maneira, sobretudo no campo educativo, as pessoas estão muitas vezes tateando, fazendo as descobertas em ação, como autodidatas. E numa situação específica de crise, de pandemia, o tempo vai de encontro às nossas condições de preparar aulas, de ver a condição, as especificidades do campo do saber e o como fazer. Então, a nossa conversa preliminar teve a fundamentação teórica para que a gente hoje, muitas pessoas se perguntam, bom, mas falou tantas coisas interessantes, conversou sobre tantos aspectos relevantes, mas quais são essas possibilidades? Então, nós partimos de alguns pressupostos que dizem respeito ao contexto da cybercultura mesmo. Então, esses pressupostos, essas condições no trabalho docente, elas não estão muito próximos de uma aula convencional que simplesmente é transmutada para uma tela de computador ou de smartphone. Uma explicação do professor que o aluno eventualmente vai ter acesso. A gravação e poucas possibilidades de retorno do aluno, ou de que o aluno, ou os alunos, ou os grupos de alunos tenham uma participação mais ativa nestas aulas, independente de serem virtuais ou presenciais. Como eu falei anteriormente, nossa experiência, nós continuamos trabalhando em laboratórios
trabalhamos em instituições públicas e trabalhamos com os laboratórios para que os alunos que eventualmente não tenham, principalmente, acesso à rede, que eles possam fazer juntos, em simulações de práticas pedagógicas, já que nós trabalhamos com professores em formação. Os professores vêm das escolas, também, independentemente da da Covid, do coronavírus, eles vêm querendo fazer, mas sem saber exatamente por que lugares, de que formas, e há muito receio. E nós adotamos algumas práticas que têm por fundamento a interação, a colaboração e a autoria. Se rememorarmos tudo que conversamos até agora sobre cybercultura, é uma característica da cybercultura, essa condição autoral, essa condição que as pessoas façam em rede, com a rede, para a rede, pensando em todas as realidades que a rede nos permite. Mas ainda um espaço muito grande entre as realidades sociais dos internautas e o que acontece em sala de aula. E aí, nas nossas conversas com os autores, achamos muito pertinente trazer para vocês essa tipologia desenvolvida por esses três autores, que num livro sobre letramentos digitais que vocês podem consultar oportunamente. Então, acho que vem muito corroborar com essas premissas que nós estamos nos baseando, que a condição de multiletrados e para multiletrarmos, ela tem estruturas, formas de serem alcançadas. E dentre essas eleitas por esses autores, naturalmente também em conjugação com outros tantos, a informação, o multiletramento voltado para a informação, multiletramento que se vincula à linguagem, às conexões e a redesenhos. Um ou outro das subcategorias, uma ou outra, nós concordamos, com muitas nós concordamos, uma ou outra nós discordamos. Então, nós vamos esmiuçar para vocês o que é que eles estão entendendo como cada uma dessas subcategorias. Antes disso, nós estamos propondo, conversando com vocês, para que cada um de nós, inclusive eu, porque essas situações elas refletem a realidade singular dos professores em suas ações. Não há um modelo, nem pode, porque cada situação, cada momento em sala de aula é singular. Então, essa revisão que nós estamos propondo, revisão pessoal, revisão coletivizada, ela também diz respeito a uma maior apropriação técnica nossa, sem obrigações ou grandes pressões, porque isso vem muito de determinadas distinções ao longo do tempo dos campos do saber, que parece que se confrontaram muito, parece que as pessoas não tinham condição de entender determinados aspectos de outras áreas mais técnicas, e havia um afastamento natural. Hoje, a própria rede nos dá uma condição de olhar para os softwares e para adotá-los nas nossas práticas, sem a necessidade de sermos especialistas, de entendermos de programação, de sabermos como é que eles funcionam desde das suas fundamentações. Não
não é necessário nada disso. O que é necessário é termos a condição de vermos as potencialidades de uso e, sobretudo, de como podemos migrar essas possibilidades para realidades que podem ser na semipresencialidade ou na virtualidade. Nós podemos trabalhar com os nossos alunos agora essa exigência da virtualidade, porque nós estamos em isolamentos territoriais, físicos, mas posteriormente nós podemos adotar, refletindo sobre essas condições de cada um, adotar conforme o trabalho e as necessidades que cada instrumento desse, ferramenta dessa venha nos favorecer. Então, sobre o letramento voltados para a informação, como é que a gente poderíamos pensar em sermos letrados? Porque não há uma situação distinta de professor e aluno. Nós não nos conhecemos suficientemente para saber a quantas anda o conhecimento do outro. A gente conhece quando convive. Então, a sala de aula, seja física ou virtual, nos possibilita saber o que é que o aluno sabe. E aí a gente vai trocando as informações com os alunos e vendo como é que podemos criar uma teia de conhecimentos e nos ajudarmos mutuamente a partir, naturalmente, da proposta do professor em sua negociação didática com aquele grupo. Então, nesse nível do letramento, podemos pensar na filtragem, na decodificação, na classificação e na pesquisa. Essa filtragem, ela já compõe muito o nosso dia a dia, a gente nem dá conta de que estamos continuamente à frente de metadados que nos levam, ou seja, no campo acadêmico, palavras-chave, que nos levam a um nível de navegação. Ou seja, é que a partir da identificação dessas palavras, nós podemos escolher o que nos é importante para navegarmos, para escolhermos o que estamos buscando. A decodificação também, muitas vezes, é uma confusão muito grande em relação a extensões. Então, quando a gente fala PDF, a gente não obrigatoriamente, que o PDF já foi incorporado muito no nosso dia a dia, mas tem outras extensões que a gente não sabe que essas extensões dizem respeito a determinadas mídias, então, a determinados softwares. Então, muitas vezes é necessário, quando a gente trabalha com imagem, quando trabalha com audiovisual, quando trabalha com som, pelo menos identificar. Puxa vida, para eu gravar determinados arquivos, eu preciso saber como gravar a partir da identificação desses códigos. Nesse sentido, procurar identificar, quando a gente está gravando, identificar DOC, PDF, PPT, e assimilando paulatinamente, porque isso é muito natural, quando a gente começa a observar que essas identificações elas vão se dando de uma maneira mais tranquila. A classificação é no sentido de escolher determinadas informações e separar essas informações para que a gente possa fazer uso delas de maneira apropriada num tempo adequado. Então, muitas vezes a gente entra numa bagunça imensa em relação aos conteúdos que nós temos. Então, se a gente separa esses conteúdos, hoje nós estamos trabalhando muito nas nuvens, guardando as nossas pastas. Antigamente a gente guardava no pendrive ou na área de trabalho, hoje a gente está jogando nas nuvens.
para facilitar as nossas vidas e para que a gente não perca as nossas informações quando os suportes não nos são muito amigos, amigáveis. Em relação à pesquisa, esse letramento é muito vasto e seria esse nosso tempo, essas nossas conferências, haveríamos de ter um tempo exclusivo só para pesquisa, para compartilharmos as possibilidades de letramento voltado para a pesquisa. Isso diz respeito à busca, diz respeito a como nós identificamos, como sabermos se determinados conteúdos são podemos confiar ou não neles, como poder buscar mais e melhor essas informações, como classificar softwares específicos para análise de dado quantitativo e também de informações no campo qualitativo. Então, há muitas possibilidades, e não caberia efetivamente no nosso tempo aqui e agora descermos nesse nível de detalhamento. Letramento ligado às conexões, nós podemos dizer que nós temos a conjugação de tudo que nós conversamos até agora sobre cybercultura, né, que é um campo da participação. Então, se estamos sendo multiletrados, quando utilizamos as tecnologias digitais e propiciando efetivamente a participação dos agentes que compõem os grupos dos alunos, professores, colaboradores, que vias de participação nós estamos promovendo, online ou offline, como é que nós podemos considerar a rede, na sua expansão, de incorporar as condições de uso da rede, as condições, muitas vezes, nós não sabemos, quem trabalha com EAD há muito tempo, identifica isso com muita facilidade, que nós queremos fazer uso da rede sem saber de verdade se a rede vai dar conta do que nós estamos propondo. Então, nós, por exemplo, queremos fazer uma videoconferência, trabalhando com determinados municípios de determinados estados, como, por exemplo, o estado do Ceará, e não temos a segurança ou não nos apropriamos da informação se a rede vai nos dar suporte suficiente para desenvolver a videoconferência. Então, esse nível de letramento compõe os multiletramentos. Então, de fato, uma teia de conhecimentos que vão nos amparar no trabalho docente com esses diversos aspectos dos códigos, dos símbolos e dos elementos constitutivos da rede. Do ponto de vista intercultural, muitas vezes nós não consideramos, quem trabalha com conteúdo também pode fazer essa reflexão, pensando com quem nós vamos trabalhar. E nós começamos a adotar determinadas práticas, determinadas vivências que são muito restritas a certos contextos, como, por exemplo, todo internetês como se eles fossem de acesso de todos. Isso é um mínimo exemplo, mas tem outras situações regionais, situações de nossa cultura, de culturas de grupos, que não há por que impormos, nós como aí saindo do polo de emissão autoritário, né?
Por isso que sou tão entusiasmada com a ideia do múltiplo, dos múltiplos sujeitos na construção dos discursos, porque quando são muitos, se pode pensar na realidade de cada um. Quando poucos pensam por uma grande comunidade, se corre o risco de achar que os nossos pensamentos são hegemônicos e não são efetivamente. Então, do ponto de vista da linguagem, vejam depois, ou agora, que o mapa conceitual ele interliga todas essas condições de letramento, linguagem e esses subcampos que vão se intercruzar e também vão ficar uns com mais vigor e outros com menos, a depender de cada um. Então, na linguagem, os códigos de linguagem, hoje nós estamos vendo muito determinados códigos que para uns parecem completamente sem sentido, como mencionamos ontem, as memes, para quem não é o internauta, parece algo esquisito ou sem a criação de sentido imediato, né? Então, conhecer esses códigos, conhecer essas condições de atuação de cada, ou de uso de cada código, é claro que nós já conhecemos, né? Mas como é tão vasto, é tão amplo, o importante, o valoroso é que você reconheça esses códigos para ressignificarmos em nossas práticas, como nós conversamos ontem, o Rogério perguntou sobre ressignificações. Então, as potencialidades ou a riqueza dos materiais impressos, dos atos de escrita, as suas condicionantes, como se escrever para determinados espaços da web cujos meandros vão mudando. Por exemplo, não se faz texto muito longo para determinados espaços, para outros sim, outros se usa gíria, outros se faz abreviaturas. Então, isso aqui é o texto que a gente escreve, eles chamam impresso, eu chamo escrito. Os SMS, né, as mensagens distribuídas nas redes, a gente saber seus princípios de funcionamento, né, como usar os emoticons, em que medida a gente usa muito, às vezes só usa, não está podendo falar muito, mas quer expressar o pensamento, então coloca lá o legal, a carinha, o coraçãozinho, que melhor nos é oportuno. Né? Os hipertextos, não são novos, não são condições novas da web, mas foram revisitados e são muito utilizados, que são textos dentro de textos, levando, que se apresentam por meio de links. É alguma coisa que a gente utiliza continuamente, mas produz pouco. E aí, a gente entendendo que pode produzir hipertexto em uma leitura hipertextual, eu falava das referências dos autores ontem, apresentando os autores e não os fiz de uma maneira sem propósito. O professor Júlio Araújo, da Linguística da UFC, ele tem alguns livros, e o professor Marcuski também vem pensava, tem livros publicados sobre leitura hipertextual, produção de hipertextos, características de hipertextos. Os jogos, nas suas peculiaridades, muito interessante que a gente se aproprie minimamente da linguagem dos jogos, e já conhecemos mais dos jogos digitais, e observar como eles levam a níveis de cognição e podem ser tão bem utilizados em momentos com os alunos, em
momentos de troca com os colegas também, planejando determinadas ações que podem ser também compartilhadas com os nossos colegas de uma maneira também multidisciplinar. E as multimídias são as várias mídias que já compõem a gente entender que a gente já trabalha com multimídia, a gente trabalha simultaneamente com som, com imagem, a gente trabalha com texto, e a gente está conjugando essas mídias, convergindo essas mídias em ações, só precisamos entender mais e melhor sobre esses conceitos. Por fim, os autores propõem um multiletramento remix. Esse multiletramento remix ele é muito da rede mesmo. Ele é talvez o mais, como eu poderia dizer para vocês, o mais próximo dessa cybercultura, porque nós temos a multiplicidade de textos, de imagens, de sons, de depoimentos, de músicas, de conferências circulando de uma maneira incontável na rede. E aí nós podemos fazer uso e reordenar esses conteúdos de uma maneira a recriar, a remixar para novos conteúdos, com os nossos alunos em nossas práticas docentes. Então, a depender do trabalho e do campo de estudo, podemos solicitar aos alunos que façam pesquisas utilizando determinados formatos e vermos e publicarmos em blogs e publicarmos em páginas, criarmos páginas e termos uma atividade final de disciplina numa produção de uma remixagem de conteúdos que foram buscados e encontrados. As pessoas e vocês podem perguntar e também muitas pessoas perguntam em relação a direito autoral, e essa é uma preocupação bastante pertinente e atual. Há um movimento já há bons tempos, bons anos, de uso livre de softwares. Começou com o movimento do software livre, e a gente observa, e tem observado cada vez mais em livros, em textos, em imagens, em vários discursos que estão sendo distribuídos na rede, que os autores não estão mais tão preocupados com o direito autoral e estão abrindo direito autoral principalmente para fins educativos. Então, ao identificarmos, e é esse outro tema que demandaria muita conversa, porque é muito cheio de detalhamentos nessas identificações, mas vocês encontram com facilidade explicações sobre Creative Commons, os códigos de Creative Commons, as liberações de uso, isso é de fácil identificação, e aí, quando vocês estiverem com os materiais que foram capturados, ter o cuidado de trabalhar, principalmente se for colocado na web, com licença de uso. Como a educação tem um privilégio, ainda bem, nesse sentido, muitos estão abertos para usos educativos, o que nos dá um fôlego bem interessante. Agora, para fecharmos e dar a nossa conversa, mas as subtemáticas que conversamos ao longo desses 3 dias tão bacanas, a gente não que a gente recomende, nós apenas vamos dividir com vocês o que nós usamos. Muitas vezes, as pessoas já estão habituadas a determinados softwares e acham que estão muito bem, obrigadas, estão dando conta, ótimo.
Bom será se você também disser para outras pessoas que você usa, para que as outras pessoas aprendam com você. Então, eu posso dizer para vocês, agora, em tempos de Covid-19, puxa vida, como é que eu posso terminar o meu semestre, como é que eu posso dar conta da minha disciplina, como é que eu posso reordenar minimamente esse trabalho, o que é que eu posso fazer? Existem espaços virtuais específicos. Quero dizer para vocês que quase tudo, eu acho que o único software, tenho quase certeza, que eu escolhi para conversar com vocês sobre essas experiências, eles estão na rede, eles são não custam um tostão, eles são gratuitos. Tenho trabalhado bastante hoje com o que está na rede, eu não ocupo mais memória de computador, com os conteúdos já fica tudo guardadinho na nuvem dos próprios aplicativos. Então, nós podemos trabalhar nesse momento com as redes sociais, com o Facebook, tem os espaços para criar grupos, cria o seu grupo, cria um grupo fechado, porque só os alunos vão estar naquele grupo. Criado o grupo, vai lá nas configurações, reconfigura, você é administradora, você professor é administrador daquele grupo, fecha o grupo, traz os alunos. Geralmente eles já estão no Facebook, então você traz para aquele grupo e disponibiliza o material didático que você acha que pode, que deve, os textos, os artigos científicos, no caso das, da academia, e vão ela trocando em rede conversas, atividades, os alunos postam as atividades e fica tudo lá registrado até quando você definir que o grupo se encerrou. Então, o WhatsApp tem nos ajudado muito na organização desse trabalho docente. Particularmente, não trabalho com os alunos, com todos os alunos no WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é muito legal para que se trabalhe com representantes, que haja uma interlocução entre esses representantes e o professor, porque atirar pelo número de turmas, número de alunos, e nós somos professores, não somos robôs. Então, chega um nível que fica, nós não temos mais controle sobre o nível de comunicação que circula no WhatsApp. Essa é a minha maneira de trabalhar, fiquem à vontade. O Google Classroom faz parte das ferramentas do Google, está disponível para todas as pessoas que têm conta Google. Então, nós que fazemos, muitos professores fazem parte das instituições, os nossos e-mails institucionais já fazem parte do Google. Então, é só pesquisar e entrar com seu login institucional e sua senha institucional no Google Classroom, que vai ser um ambiente, ele é mais formal, ele é ambiente virtual de ensino-aprendizagem nos moldes dos ambientes que muitos de nós já conhecemos, para fazer fórum, para colocar material didático, para registrar atividades, é muito interessante também. E Edmodo é uma outra ferramenta que vocês podem conhecer também, livre e gratuita. Existe uma diferença entre gratuita e livre, mil perdões, que vocês podem, nós todos podemos fazer uso. Aqui, nessa condição, falamos de lugares, né, de espaços, e vamos também conversar sobre conteúdos, né? Então, anteriormente mencionei os repositórios de conteúdos educacionais, e esses repositórios, eles são grandes bancos de dados que nós poderemos buscar aquele o que nós estamos trabalhando, por exemplo, eu poderia buscar uma informação sobre hipertexto
e ter essa informação em formato sonoro, ou ter essa informação em formato audiovisual, ou em forma de texto, e a gente baixa esses conteúdos a partir desses repositórios e incorpora, dá sentido, não só corpo, mas vida a esses conteúdos em nossas aulas. Então, eu fiz uma triagem de alguns repositórios que vocês podem usar oportunamente neste momento em que, como também motivar, como tornar esse aluno, como voltar esse aluno para voltar sua atenção no momento que estamos tão dispersos. Então, o uso de alguns objetos educacionais ou que objetos têm uma característica que eu não gostaria de descer muito a essas características, que é outro mundo, mas esses conteúdos de uma maneira que venha a trazer um ganho, um brilho nos olhos nesse contexto de aprendizagem. Aqui vão outros tantos, com os endereços eletrônicos, é coisa mesmo de mãe para filho, esse compartilhamento. Isso aqui eu estou fazendo uma merchan, mas é com muito carinho esse compartilhamento, porque eu acredito muito no compartilhamento do conhecimento, sou uma defensora do compartilhamento do conhecimento, e espero que seja de bom uso de todos vocês. Além desses repositórios, nós temos também o portal do professor, vinculado ao MEC. Eu devo dizer para vocês, sem medo de ser feliz, e com muita tristeza mesmo, que de uns tempos para cá o portal do professor sofreu modificações e esse portal já foi melhor. Já foi melhor, mas não deixa de ser rico. Acredito que ele, pela própria designação, ajuda os professores em várias áreas do conhecimento, em todos os níveis de ensino, em aspectos, dentre eles, os próprios planos de aula. Puxa vida, eu vou trabalhar, eu estou tão desarvorada, sem muito rumo para organizar essa aula, e você faz uma busca e vê como outros professores trabalharam aqueles conteúdos e de que forma você remixa, você reordena, você refaz, reconfigura, conhecendo os seus alunos e vendo o que é que vai ser mais, qual a abordagem que lhe é mais cara. Falamos de lugares, falamos de conteúdos. Agora vamos falar de conteúdos e lugares simultaneamente, porque há ferramentas que nos dão a condição de uso dos lugares e de criação de conteúdo ao mesmo tempo. Dentre esses lugares virtuais estão os blogs. Então, eu geralmente uso o Blogger e acho que, mesmo que tenha ganho outras roupagens, os blogs podem ser muito interessantes em trabalhos com os alunos em todas as faixas etárias, né? Quase todas. Eu vi essa semana e queria dizer isso para vocês, com muito bons olhos, algumas restrições de trabalho online e trabalho à distância com as crianças, né, com o público mais pirrotinho, e acho pertinente. As entidades estão se manifestando, por quê? Porque precisa de um nível de elaboração, de amadurecimento cognitivo, que não tem por que forçarmos, e não é legal que se faça essa forçada de barra da tecnologia, que não vai ser nessa condição aliada à aprendizagem
Não é porque a criança passa o dedo e usa intuitivamente, usa o touchscreen, que ela está com algumas outras tantas condições de aprendizagem desenvolvidas. Então, fica a observação, o apoio a essa maneira de pensar. O blog, ele é um espaço de criação de texto e é um espaço de publicação de textos, imagens e de comentários. Pode ser utilizado ao longo de um semestre, pode compor, pode se transformar também num ambiente virtual de ensino e de aprendizagem. Então, aí vai no nível da reformatação que cada professor visualiza como adequada. Eu volto a falar para vocês que isso é singular, o trabalho com cada tecnologia, o trabalho com cada texto, nós sabemos disso. Nós estamos muito focados no impresso e no texto impresso, nos livros, na escrita, na linguagem escrita, mas nós sabemos quais são os sentimentos que nós, e percepções que nós utilizamos quando escolhemos determinados conteúdos para trabalhar com os alunos. Esse mesmo sentido deve ser utilizado, deve ser aprimorado com o uso das tecnologias digitais em rede. Os infográficos, eu gostaria, outra situação. Os professores ficam bastante ansiosos. Eu vou correr esse risco, botar minha cara para bater, passar um vexame horrível com os meus alunos. Boa parte desses endereços eletrônicos, boa parte não, porque eu uso, esses endereços eletrônicos, eles têm uma vasta opção de uso. Então, infográfico, por exemplo, infográfico é um texto pequeno que condensa informações utilizando linguagem escrita e linguagem visual. Quando se abre o Canva, por exemplo, que é o que eu mais trabalho, quando se abre, você vai precisar fazer um cadastro, um login, você precisa fazer um cadastro, ter um login, ter uma senha e usar. O que é que acontece? Ele vai apresentar para vocês uma série de templates. O que são templates? São modelos já desenhados para você desenvolver um trabalho. Então, você pode deixar até os próprios alunos, eu experimento muito assim, a partir de uma temática, quando eu trabalho com infográfico para educação. Então, se estuda a temática, se vê as características dos infográficos para a educação, porque tudo que nós fazemos é voltado para a educação, não é o infográfico, é como o infográfico pode nos ajudar a trabalhar com ecologia, por exemplo, com ciências ambientais, mil perdões que o termo ultrapassado, ciências ambientais, usando o infográfico. E aí você escolhe aquele template e os alunos podem criar subtemáticos, trabalhos em grupo para desenvolver pensamentos, elaborar o seu conhecimento por meio de um infográfico. O Wiki são softwares de escrita colaborativa em rede, ou seja, é muito bom para quem trabalha com monografia. Nós, professores, podemos convidar o nosso aluno para a gente ir modificando o texto online, que eu utilizo o Google Documentos, mas não só isso. Trabalho com língua portuguesa é muito rico, por quê? Porque nós podemos criar hipertextos, nós podemos criar textos a 4 mãos, 6 mãos, porque ele é em tempo real, pode ser usado em tempo real, as pessoas modificando o texto, todos naquele momento, escrevendo juntos, pensando juntos e modificando aquele texto. A gente
acredita que o Google Documentos é mais para guardar os arquivos com extensão doc, mas não é isso. Ele tem uma potencialidade muito legal para construirmos textos colaborativos em rede. Os mapas mentais, que já são muito conhecidos nossos, muitos professores já trabalham com mapas mentais, mas quem não trabalha já conhece, das N publicações que a gente se depara vendo os mapas mentais. Então, são diagramas que a gente faz síntese das informações de uma maneira muito, muito clara, muito evidente, e que facilita muito até para nós, para explicarmos determinadas grandes categorias, nas ramificações, nos entendimentos ramificados, e os alunos também podem, ao desenvolvermos um trabalho coletivo com uma temática, com um conteúdo, podemos pedir que eles façam uma representação mental do que eles estão entendendo, e que eles desenhem, e podemos revisitar e revermos a compreensão dos alunos. Então, são ações que vão ao encontro da nossa ação docente, e que podem trazer, assim, movimentos muito interessantes no nas nossas práticas. Sobre educação inclusiva, não trabalho especificamente com educação inclusiva, mas tem um que é proprietário, software proprietário, e eu pensei muito nas instituições, um aplicativo de áudio, de descrição de documento via áudio, para as pessoas com deficiência visual. Então, talvez a aquisição desses softwares para alguns computadores que são usados em alguns cursos seja uma situação bem interessante, e dê acesso e ajude o aluno a participar de uma maneira mais inclusiva do que os professores estão dizendo e desenvolvendo os textos que eles disponibilizam. E também um aplicativo que ele faz a transcrição para Libras. Ele tem essa facilidade de, a partir do que ele está ouvindo, já fazer a transcrição para Libras. Eu não usei, para não dizer, mentir, no apagar das luzes, esses dois eu só pesquisei, eu não usei, né? E, por fim, as videoconferências que nós estamos, eu esqueci de colocar aqui os links, mas nós estamos no Meet, que é do Google. O Google não tem só esse, eu não estou ganhando dinheiro, nem faço propaganda, nem tem nada a ver com o Google, apenas somos usuários, meramente usuários, e também outro aplicativo que está sendo usado, o Zoom, para fazer videoconferência. Então, passemos a palavra para vocês. Muito obrigada. Ok. Pessoal, então agora nós terminamos a apresentação, né? Nesse momento. Então, temos, deixa eu ver quantas perguntas são, que eu fiz até uma anotação aqui num bloco de notas. São 9 perguntas para que sejam feitas, tá certo? Nós temos 9 perguntas para esse momento. Deixa eu só pegar cada uma aqui, tá? Diga aí, Rogério, sou todo ouvido. Eu vou passar as perguntas aqui para o chat, tá? Ordenadas, porque eu gosto de ter ordenadas, é coisa minha, sabe? Eu fiz... Tá certo. Qual a relação entre práticas docentes? Opa. Isso. Se quiser que eu leia, eu posso ler para você. Por favor, Rogério. Um pouquinho.
Qual a relação entre práticas pedagógicas e a colaboração nas questões que envolvem as práticas educativas digitais e multiculturalidade? É o Rogério que perguntou, quer dizer, sou eu, né? Que perguntei. Quer que eu leia já a segunda pergunta? Não, não, deixa eu elaborar a primeira, porque ela é bem pancada, Tá. e as relações de colaboração, a relação de conhecimento do outro, acho que principalmente da cultura do outro, de respeito, e ao elaborarmos conteúdo, às vezes a elaboração de conteúdo, a cultura da elaboração de conteúdo, ela é muito restrita, porque nós temos mesmo, a partir, tanto do ponto de vista da academia, como do ponto de vista do editorial, solitária, a autoria é solitária, e por ser tão solitária, muitas vezes, do ponto de vista do trabalho educativo, nós estamos fazendo formulação no lugar dos outros. Então, a colaboração, o multiletramento colaborativo com vistas à multiculturalidade é que você, quando está com o outro, você perceber que aquele conteúdo, por exemplo, gênero e estamos desenvolvendo um conteúdo multicultural. E eu não estou falando só, são N culturas que compõem a realidade social. Então, gênero, nós estamos escrevendo determinados conteúdos sobre determinadas situações políticas, por exemplo, ética. E nós começamos aqui num trabalho conceitual. Estamos trabalhando, e lá para as tantas, nós achamos que o nosso ponto de vista, suponhamos, sobre uma condição que é mutante, que ele deve prevalecer em relação à nossa condição de pensamento que é expresso no texto, deve prevalecer em relação aos demais. Então, a colaboração, o multiletramento vai no encontro do reconhecimento da cultura e em como esse reconhecimento é apresentado em forma de conteúdo, por meio dos conteúdos que se elaboram. Porque nós estamos elaborando conteúdo. Eu acho que talvez esse seja o pulo do gato, e nós não estamos nos dando conta. E os nossos conteúdos estão cheios de discursos. Eles são discursos. E quais são os discursos que nós estamos passando continuamente por meio dos conteúdos que nós estamos elaborando, levando em consideração a cultura do outro. Ok. Respondi, Rogério? Eu acho que sim. Agora, eu fiz essa pergunta muito mais assim para motivar o pessoal a perguntar, né? E parece que o pessoal está preocupado hoje. Então, vamos lá. Segunda pergunta, né? Pergunta da Tânia Leal. Ofélia e Rogério, vocês são criaturas leais ao conhecimento. Hoje o PDF não mais impede do arquivo ser aberto? Existe outro que protege o arquivo? Tânia Leal, que também é leal ao conhecimento, né? Ela é leal a muitas coisas. Com certeza. A muitas coisas. É leal às amizades de uma forma singular. Um abraço, Tânia. Por exemplo, a história do PDF já foi, Tânia. Então, o PDF, inicialmente, ninguém vai usar PDF. Hoje você vai num conversor, em 2 minutos você abre o PDF e modifica e se apropria do que está lá. Eu estou dizendo isso brincando, obviamente, porque a lei do direito autoral, ela existe, ela não é brincadeira. Eu estou falando de reavaliações e de autorizações do autor. Então, se o autor autoriza, eu posso usar, e eu posso usar em vários níveis, porque ele também vai autorizar em vários níveis. Mas em relação ao PDF, não tem mais, ele tem outras funções, mas de resguardar o uso, não tem essa, não. O complemento da pergunta, desculpa, Rogério. Não, o que eu estou falando o que eu queria falar é que existe também já um outro formato que o pessoal fez para aprimorar o PDF,
que talvez vá ser o PDF do futuro até, tá? Mas eu não estou lembrando agora exatamente qual é a extensão, tá? Mas já é um aprimoramento do PDF também, tá certo? Beleza, eu também não sei, não conheço. Não, eu vi já a apresentação sobre isso, mas se você me perguntar para lembrar agora que extensão é, eu não sei. E falar XPDF seria um chute. Então, eu sei que existe já uma outra extensão que vem como uma proposta de extensão ao PDF para vários dispositivos móveis, tá? Então, era isso daí que eu queria complementar, viu? Terceira pergunta, né? Sugestão de referências para esclarecer e aprofundar as relações entre linguagem e jogos. Gerardo Macedo. Linguagem e jogos. Eu sugiro que você, esse livro sobre multiletramentos digitais, que, que os autores estão num dos slides, uma boa referência. Ele esclarece sobre essas linguagens e também esclarece sobre multiletramento voltado para jogos. Agora, sobre jogos educativos digitais, muitos de nós conhecemos temos amizade com uma professora que ela é especialista nesse contexto dos jogos digitais educativos. Você pode buscar, ela se chama Márcia Duarte Medeiros. Então, a partir da tese dela, você pode ter muitas outras referências sobre o que você está perguntando. Tá. Então, vamos agora para a quarta questão. O que você quer dizer com eles chamam de impresso e eu chamo de escrito, que você expressou na tua fala? Poderia explicar? Rogério, sou eu de novo enchendo o saco. Ô, Rogério, não se apoquente. Sabe por quê, Rogério? Porque nem tudo o que a gente escreve, nem tudo que a gente escreve é impresso. Ótimo. Eu pensei que você ia falar da relação dos multiletramentos, né? Que há um multiletramento que eles chamam de impresso, mas que eu acho interessante ser chamado de escrito. Eu prefiro. Faz mais sentido na minha mente, né? Eu pensei que era sobre essa questão que você iria talvez falar. A quinta pergunta é... Olha só, Rogério, às vezes tem as situações de tradução, né? Às vezes os tradutores, eles não são da área, né? E eles fazem uma interpretação que é acertada, mas que não bate com o que os estudiosos, o que circula como jargão próprio de cada área, né? Tá. Só fazer um comentário. A Dinamara fez um comentário no chat, lembrando do João Matar, que fala sobre jogos, viu? É interessante como referência. E também a Filomena Moita, tá? Falar sobre games, tá? Ótimo. Eu perguntei sobre o multiletramento remix, para você dar um exemplo, para ficar mais claro um pouquinho, tá? Essa questão. Por exemplo, eu gosto tanto de prestigiar os colegas, Rogério, você é um exemplo. Uhum. Por quê? Porque você, num dos seus projetos, você está trabalhando com robótica, não está? Sim, sim. Sim, a robótica, o que você produz para a robótica, da sua intencionalidade pedagógica, é diferente de quem pensou a robótica inicialmente, não é assim? Sim, sim. Sim. E o que vai ser feito? Muito na perspectiva, inclusive, da gamificação. Né? Pronto. Não do jogo em si, mas a ideia de você ter modelos gamificados.
tá? Então, eu trabalho muito nessa perspectiva de, por exemplo, fazer com que a experiência, por exemplo, eu estou aqui te dando apoio, mas eu quero que a experiência de quem está aqui dentro seja uma experiência significativa, né? E Exatamente. essa questão de experiência significativa, a gente vê muito com a ideia da gamificação, né? E também E também dos projetos, e também do que se está fazendo da formativa, tem um cruzamento de tudo isso, né? Então, quando você está fazendo o seu projeto de robótica para educação, certamente o que você vai trazer, o que você vai apresentar do ponto de vista de conteúdo vai ser utilizado por algum professor. Esperamos, de coração. E aí, o que esse professor vai fazer e o que ele pode vir a modificar já é uma outra natureza de remixagem. Mas também alguém está falando de hibridização de linguagens. Eu Além coloquei como pergunta, ele fez a pergunta agora, né? Eu vou antecipar, desculpe os colegas da pergunta 7, 8 e 9, mas eu vou só passar porque é oportuno para discussão. tá joia. Olá, professores. E qual é a relação do multiletramento com hibridismo digital? Que ele colocou o hibridismo digital abaixo, tá? Então, ele pergunta qual é a relação do multiletramento com o hibridismo digital, tá? E eu acho que tem aí uma associação grande com a questão do remix. É exatamente isso. Acontece que o termo do hibridismo é a junção de todos, principalmente das linguagens. Quando se fala, muitos autores falam das linguagens híbridas, né? Principalmente o pessoal da comunicação, Marco Silva, a Edmeia Santos, o professor Junqueira, daqui da UFC, se usa muito esse conceito do hibridismo, mas ele está muito voltado para a linguagem. Para as mídias, a gente usa mais o termo convergência midiática das mídias. Então, você tem a convergência das mídias e a junção de linguagens. Nisso aí... Eu até dou uma sugestão, viu, Ofélia? Que eu acho que seria interessante, a gente fazer, vamos dizer, futuramente, um momento que seria um curso sobre cada letramento digital, porque cada letramento desse já dá uma temática significativa. Sim, e dá muito pano para manga, sabe? Eu acho que seria muitíssimo, tá? Pergunta 6. Só fechar a pergunta sobre a relação do multiletramento com o hibridismo. Puxa vida, se, Túlio, lá em cima, no mapa conceitual, você observar que tem um multiletramento que diz respeito às linguagens de uma maneira específica, mas não isolada, você vai ver que esse multiletramento é exatamente essa teia de linguagens, essa junção, esses nós entre as linguagens, que é o que se entende por hibridismo de linguagens. Ok. Pergunta 6 é da Ivoneide. Gostaria de comentar acerca do momento em que estamos vivendo de isolamento social e seu impacto no campo educacional e as desigualdades sociais e racistas no Brasil. Ivoneide, Ivoneide do meu coração, o que você quer de mim? O que é que esse momento é de exposição, de abertura das nossas vísceras, das desigualdades, e elas estão mostrando para a gente claramente que quem está morrendo, como anteriormente quem está nas cadeias, ou quem está na escola pública, ou quem, em sua maioria, são os negros e os pobres. Então, o momento da Covid é um momento profundamente doloroso que nos
em todos os níveis nos expõe essa realidade que está nos adoecendo. A gente já não suporta mais ver como nós somos miseráveis, né? É muito triste, porque também é reflexo de ações, são ações coletivas, mas em algum momento também tem ações pessoais, e tudo isso terrível. Ok. Então vamos para a próxima, né? A 7ª pergunta da Josete de Oliveira. Grande Josete, grande. Qual a diferença entre ferramentas / conteúdos gratuitos e livres? Bem, é assim, Josete, quando a cultura do software livre são o que nós usamos para os programas que estão nos computadores, os apps, são os softwares. Há muito, porque o tempo na história da internet e também da informática socializada, não é? Antigamente era para poucos, hoje é para todo mundo. É uma história recente. Então, há uns 15 anos, teve esse movimento do software livre, que era que os programadores abrissem os códigos de programação para que os outros soubessem e pudessem reutilizar. Um exemplo disso, o Moodle, tem muitos softwares livres. O Moodle que a gente utiliza como ambiente virtual é um software livre, então ele pode ser quem utiliza, os programadores, as pessoas da parte técnica, eles vão utilizar da maneira que tem ligação com conexão, com usuário, com armazenamento, uma série de detalhamentos. A partir dessa cultura, se pensou, puxa vida, se a internet, principalmente depois da internet, se a internet nos possibilitou o uso de tantas coisas, a abertura para tantas informações, por que o direito autoral continua assim restrito? Então, ferramenta, quando a gente fala de software, de uma maneira assim muito simplista, software. Quando a gente fala de conteúdo, a gente fala de mensagem. A gente fala da imagem, a gente fala do som, a gente fala que se produz. Então, é a abertura pelo autor do que o autor produz e que circula pela internet. Porque quando você pode registrar, e quando você registra aquele conteúdo, você diz, eu quero que ele possa ser usado no campo educativo, e aparece um símbolozinho, ou mais de um símbolo, que são códigos criados para que se identifique, você vai perceber se ele pode ser só usado, ou se ele pode ser usado e modificado, se ele pode ser vendido. Tem pessoas, tem autores que simplesmente expressam, façam desse conteúdo o que vocês bem quiserem. Estamos neste nível, então é mais ou menos isso. Ferramenta diz respeito aos programas e conteúdo às mensagens. Ok. Então vamos agora para as 2 últimas questões, visto que a 10ª pergunta já foi respondida, né? 8º, alguma menção a multiletramentos e fake news / negacionismo científico / escritório do ódio? É uma pergunta do Gerardo Macedo, tá? Do Colégio Militar. É interessante esse questionamento. Muito interessante. Olha só. O multiletramento, ele diz respeito a linguagens e diz respeito a desenhos, a reordenamento, a remix. Diz respeito também a formas de filtrar. Então, tem uma ligação muito grande com todos os movimentos sociais que se expressam na rede, os movimentos discursivos que se expressam na rede. As fake news, eles fazem parte
de um grande movimento que circula na rede, ou seja, por falta de filtragem, falta de reconhecimento da fonte, as pessoas leem na web, por mídia social, principalmente pelas mídias sociais, e não tem essa codificação necessária e esse criticismo necessário para saber de onde veio a mensagem. Não sabendo de onde veio a mensagem, elas compartilham na rede. Olha o multiletramento em rede. É colaborativo? Depende do ponto de vista de quem se acha que é colaborativo distribuir fake news, é extremamente colaborativo, porque replica de uma maneira espantosa. Então, tem uma relação direta, como tudo que está acontecendo, cabe o multiletramento, daí a necessidade de nós professores, estarmos próximos dessas linguagens, dessas realidades presentes nas mídias, para que nas nossas práticas com os nossos alunos, nós possamos favorecer a uma educação ética também. Ok. Então, vamos agora ao último questionamento. Da videoconferência, faz-se necessário outras pessoas interlocutor, não é? Você está contando com pelo menos 2 pessoas nesse momento, não é, Ofélia? Sim. Um questionamento, aí eu gostaria de responder essa pergunta pelo seguinte aspecto. Não faz-se necessário, tá? Eu acho que você pode fazer individualmente, mas é que nós aqui, para poder, vamos dizer, haver, tá certo? Com uma certa tranquilidade por parte de quem apresenta o trabalho e também para a gente poder receber bem as pessoas e conversar com elas, aí fui eu que achei necessário esse modelo, tá? Poderíamos fazer o modelo com uma pessoa só, mas seria mais difícil o trabalho, tá? Não é uma necessidade a videoconferência ela ser feita com o apoio de outras pessoas, muitas vezes, mas se torna bem melhor quando a gente faz assim. Daí eu passo para a Ofélia a palavra. Sim, como o Rogério falou, de fato, o Rogério e a Dani estão conosco desde o início, no sentido de houve a preocupação de também levar a conferência, de torná-la cada vez mais pública, as nossas conversas, e de também transmutá-la para o YouTube. Então, tem uma série de situações de comunicação entre nós e técnicas, e também a situação formal da apresentação, porque nós estamos dando respostas institucionais para um momento específico. Então, por cuidado, por zelo, se escolheu trabalhar, e também por colaboração, se escolheu trabalhar desta maneira, mas se pode trabalhar abrindo a sala e convidando os demais e fazendo a mediação. Eu acho importante mencionar também o último fator, né? Que, por exemplo, deve existir uma etiqueta, tá? Se a gente pode dizer assim como antigamente nos anos 2000 se falava sobre netiqueta, a etiqueta e alguns cuidados ao se fazer uma teleconferência ou uma videoconferência. Por exemplo, nós estamos sendo assistidos por espectadores, por videoespectadores, né? Então, é importante pensar que mesmo você estando em casa, você não pode estar vestido de qualquer jeito, você não pode estar colocando a mão no nariz, colocando a mão no olho, na boca, porque você passa mensagens, tá? Então, você é um interlocutor, e nós temos também a opção de interromper a transmissão do vídeo, tá? Então, podemos ficar com o microfone aberto e podemos ter o cuidado também de falar. Então, o lugar dentro da nossa casa para fazer uma conferência tem que ser um lugar adaptado. Isso é uma realidade que nós vamos ter que viver com ela hoje em dia, né?
não é o lugar no qual pode estar passando criança, não é o local onde pode estar passando, muitas vezes, o cachorro, não é o local onde a gente pode estar com a caixa de som ligada, com a televisão ligada, tem que ser um local apropriado, tá? Bom, eu acho que é isso aí, vou passar para você a palavra, Félia. Fica... A palavra é muitíssimo obrigada. Para mim foi de uma riqueza, puxa vida, enorme, palavra de agradecimento imenso ao Rogério pela confiança. Última pergunta, viu? Temos uma última pergunta. Apareceu... pois não. Cristina Soares pergunta, em tempos de Covid-19, qual a sua opinião enquanto aluno da adoção de aulas virtuais por parte de todas as instituições de ensino que não têm know-how para esta modalidade? É uma pergunta que ela faz para você, tá? E daí eu encerro já a minha participação, passando a palavra para a Ofélia, e ela vai fazer, claro, os agradecimentos finais. Olha só, não acho que seja no momento da Covid, desde do nosso primeiro encontro, eu sou uma usuária, uma professora da área, uma pessoa que acredita como as tecnologias digitais como complemento, como mídias. Mas nós temos que considerar, nessa situação da Covid, condições, realidades, não imposições. Não dá para massificar uma realidade sem que os sujeitos que compõem essa realidade tenham uma condição mínima de adotar essas tecnologias. Então, eu não conheço as propostas, nem conheço. Ontem falaram da escola pública, hoje nós falamos sobre o público infantil. Vai depender de cada proposta. Também não posso usar uma opinião generalizada para propostas que eu não conheço, o que se põe de uso das tecnologias como apoio, se for possível, se o público tiver acesso, se os professores tiverem uma condição de uso, é possível, mas com ponderação e, como falei anteriormente, sem esquecermos que estamos numa crise, não estamos na normalidade. Não podemos tratar a crise como se nada estivesse acontecendo, estivesse no País das Maravilhas, muito pelo contrário. Espero ter contribuído.